Salmo 23, versículo 1, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Aí a tradução fala: e nada me faltará. Ou, né, ponto e vírgula, nada me faltará. Então isso aqui, como nós falamos antes da gravação, o Davi era um pastor de ovelhas, amém? E ele sabia o que era, né, ser esse pastor que cuidava dos animais, né? Já falei na semana passada que na época de Jesus não eram muito bem vistos os pastores, né? Não tinham nem voz nos tribunais, nada disso, né? Porque eram pessoas assim de segunda classe, né? Que ali cuidavam dos bichos e tal, até podiam cuidar bem, né? Mas tipo assim, não eram muito considerados. Então a gente não tem que ter essa visão romântica assim, que não, isso não é bíblico, né? Mas aqui no Salmo 23, a época de Davi, ele é um pastor de ovelhas, né? Pastor mesmo, pastor de ovelhas, né? Então ele começou a buscar de Deus essa revelação, que assim como ele cuidava daquelas ovelhas lá, que nem eram muitas, ele falou, né? Eram poucas ovelhas do pai dele. Ele começou a entender que na verdade, irmãos, aquele cuidado dele, ele fala lá para o Saul, né? 1 Samuel 17, sobre o leão, o urso, que vinha atacar, então ele livrava, enfim. Então, mas ele entende que na verdade até aquele cuidado que ele tinha, na verdade era um reflexo, né? Um cuidado que, na verdade, o que de Deus, porque Deus é assim, né? O próprio Senhor Jesus, antes de falar alguma coisa, ele não te manda orar, ele também orava e continua orando no céu por nós, na verdade. Ele não te manda pregar, ele pregava. Ele não te manda ser humilde, ele era. Então tudo que Jesus fala para você fazer, ele é e fez primeiro e muito mais, né? Com exceção de morrer na cruz e dar o sangue, não tem como nós copiar isso, obviamente, né? Mas de entregar a nossa vida no sentido a uma missão, a um propósito, com certeza ele falou: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos, né? Então, não no sentido de salvação não tem como, mas no sentido de entrega, né? Então, aqui também, então, antes de Davi entender como ele era ali um bom pastor, na verdade ele entendeu o quê? Que Deus era, né? Ele entendeu que Deus era esse pastor. Então até eu estava meditando aqui, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu estava meditando, então, se ele é pastor, eu tenho que ser ovelha. É verdade? Deus só é pastor daquele que é o quê? Ovelha. Não precisa nem desmarcar ali, coloca ali para mim no Salmo 100, versículo 3. Tem que ser rapidinho. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Então eu já estava falando ali, né, que a iniciativa veio de Deus. Como eu pregava no outro, eu falei, cada pregação minha vai construindo a outra, né? Não é pregações isoladas. Ele tomou a iniciativa de dar o seu filho, não é verdade? E ali também ele tomou a iniciativa de fazer o povo seu. Podia ter chamado, se toda a nação de Deus, ele podia ter feito com qualquer um, né? Em qualquer época. Mas ele escolheu exatamente aquele povo ali. No caso foi o povo judeu e hoje os gentios também, né? E é mais o que eu quero pregar aquela parte, falar. Foi ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então não adianta a gente falar que Deus é meu pastor se eu não for ovelha dele. Não adianta. Deus só é pastor. Eu sei que é uma coisa até meio infantil de falar, mas tem que falar bem. O óbvio tem que se dizer, né? Deus só é pastor de quem é ovelha. Na verdade, Deus só é pastor de quem é o quê? Ovelha. Não adianta, não digo que seja o seu caso, mas se for que deixa de ser, eu falar que ele é o meu pastor e eu é que penso, eu que faço, eu é que imagino, a minha opinião, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Né? Porque a vida é minha, porque eu faço o que eu quero, porque não tenho que dar satisfação para ninguém, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Irmãos, Deus só é ovelha, Deus só é pastor de quem é o quê? Ovelha. E de uma maneira assim natural, a gente vê o quê? Né? Se você vai estudar, tem irmãos até que criam ovelha, e eu criaram um dia, sabe, né? A ovelha é um bicho cheio de limitação. Não, mas o crente é chamado como águia, não sei o que lá. Ok, mas ele não fala assim, eu sou o bom criador de águias.
Ele fala, eu sou o bom pastor. Daqui a pouquinho lá em João 10, né? Diz, eu sou o bom criador de águas. Ele fala, eu sou o bom pastor. E pastor, ele não usa ovelha. É um bicho cheio de limitação. É um bicho cheio, né? Quem cuidou aí, quem sabe, né? Quem entende um pouquinho mais do que eu, sabe que é um bicho cheio de limitação. Até pela própria visão, não é verdade? O bichinho está ali, sabe que o bicho não enxerga muito bem, né? Mas o pastor está aqui. Ou seja, ele enxerga de longe. Ou seja, ele enxerga num nível muito maior. Inclusive a palavra bispo significa, né? Episcopo, significa aquele que enxerga sobre. Às vezes você quer que as pessoas façam e vejam certas coisas, mas elas, deixa eu falar direto ao ponto, elas não conseguem porque elas não têm aquele chamado teu. Eu tenho alguns colegas meus que eu falo assim, poxa, a gente foi separado no parque. Como é que a gente pensa tão igual, vê tão igual, como é que a gente, sabe, como é que pode? Mas é que é um dom que Deus dá, não é verdade? Por isso que eu sempre falo, não vai chegar aqui um pregador, digamos, eu convido um pastor aqui de fora, digamos que Deus está falando, vamos para a direita. Aí chega aqui, irmãos, porque eu orei a Deus e Deus falou, essa igreja tem que começar a ir para a esquerda. Eu te digo uma coisa, irmãos, não é Deus que está dando essa mensagem, essa mensagem é o quê? É da carne. Não é do Espírito Santo. Não é. Você pode ver quando a gente traz algum pastor de fora, quando ele está no Espírito, você vê que ele prega muita coisa que a gente já vem falando, amém? Por quê? Porque não tem como ser diferente, irmão. Se a gente está dando a direção de Deus para a igreja, não tem como vir alguém de fora. Ele é pastor na igreja dele. Aqui ele não é. Amém? Mas depois, semana passada eu fui pregar em Lajeado, né? Já faz tempo que eu fui embora de lá. Foi desde, deixa eu ver, 2017, que eu fui para Bagé, né? Foi isso, em 2017. A série tinha 2 aninhos isso. Daí, eu não posso chegar lá. Eu fui pastor. Amém? Embora o pessoal tenha... E que bom, né? Tem amor, tem a gratidão, coisa boa de ser bem recebido, né? Charqueadas também eu fui embora em 2014. Até hoje a gente vai lá, é o feriado municipal. Que bom, é bom. Tomara que o dia que eu voltar aqui também seja assim, né? Mas eu não sou mais o pastor. Eu não posso chegar lá porque eu fui, sabe? E não tem. Agora tem lá no caso é uma pastora, eu vou ter que estar submisso à direção dela. Mas eu fui aqui, pastor. Grande coisa. Foi. Foi ano passado. Tu foi embora em 2014. Amém? O amor, o cuidado, o carinho a gente tem, óbvio, né? Mas tipo assim, mas não tem mais o cuidado espiritual, porque aquela foi dada para outra pessoa. Amém? Então eu não posso chegar lá porque eu fui pastor e começar a pregar ao contrário. A não ser que a pessoa esteja pregando heresia e coisa fora da Bíblia, aí ok. Mas não tem como eu chegar lá e dizer, Deus está falando para vocês ir para a direita através da pastora? Pois bem, Deus me trouxe uma nova visão a partir de hoje, vocês vão ir para a esquerda. Pode ter certeza, se a pessoa está falando pela carne, para não chamar de má intenção, não é por Deus. Então tem que cuidar. Então se ele é pastor, eu tenho que ser ovelha. Amém? Ele está falando de Deus agora, né? Então quer dizer, então eu tenho que confiar que ele enxerga, né? Ele está comparando a capacidade, né, de um animal com a de um ser humano. Pastor, nem se compara. Uma pessoa saudável, né? Nem se compara, pastor. Um animalzinho ali cheio de limitação com um ser humano. E, pastor, o ser humano está muito mais caro. Pois é, então é uma palavra, eu estava meditando nisso, né? Ele só é pastor do que ovelha. Então quer dizer, eu tenho que entender que ele está no lugar dele, como alguém capacitado, e eu não. E eu tenho que entender que o quão incapacitado, o quão limitado eu sou, ou seja, eu tenho que me colocar no meu lugar da ovelha. Porque nós somos águias. Deus não é pastor de águias, ele é pastor de ovelha. Não se sacrificava águias no templo, se sacrificava cordeiro. Então é a ovelha, quer dizer, não só colocar em lugar dele, que é muito mais, claro, como eu também. Então ele enxerga lá na frente, eu não. Ele vê bem, eu não.
Ele tem capacidade de olhar lá o que tem perigo antes que eu saiba. Eu não. Então eu vou me colocar o que? No meu lugar. Amém? Ou seja, eu vou me colocar na minha dependência. Isso vai exaltar ele, né, como o meu pastor, mas também isso vai o quê? Vai me humilhar como ovelha. E glória a Deus. Porque se eu não quiser ser ovelha dele, eu vou ser bode, eu vou ser cabrito, vou ser colocado à esquerda. Né? Então há uma sujeição. Há sim uma entrega, uma humildade diante do Senhor. Amém? Então o Senhor é meu pastor, nada me falta. Volta lá. Né? Então ele só é pastor de quem é ovelha. Ah, eu sou de Jesus, a minha vida está toda em rebeldia. Eu não sou, ele não é meu pastor. Eu é que sou, eu acho, eu penso, mas não. E isso não vai nos humilhar, porque às vezes tem a pessoa lá fora, né? Fala de uma forma assim pejorativa, né? Ah, é o gado, né? Ah, o gado. Eu quero ser um gadão aos pés na direção de Jesus. Amém? Ah, mas Deus não nos obriga a fazer nada. Que pena, que pena. Se Ele nos obrigasse, com certeza que a gente não ia fazer tanta burrada, besteira. Né? Mas então eu tenho que ser sujeito. Amém? Entender que Ele é meu pastor me humilha. Entender que Ele é meu pastor me coloca no meu lugar. Amém? Porque hoje você ouve muito pregação, né? Porque parece que a ovelha está no lugar do pastor. Super ovelha, só falta botar a capa nas costas e sair. Ah, o foco é você. Eu falo assim, quando que essa pessoa vai começar a falar de Jesus um pouquinho? Porque de mim e dele já falou bastante. Tá errado, irmão. Lembra que nós pregamos semana passada? A estrela, quando ela apareceu, onde estava Jesus, ela o quê? Ela desapareceu. Né? Tem que ficar buscando horóscopo, essas coisas, nada. Isso é coisa do capeta. Né? Mas isso aqui já dava uma grande reflexão para nós. Né? Deus só é pastor de quem é ovelha. Ponto. E ser ovelha, irmãos, é me colocar no meu lugar, é me humilhar. Depois você até pode estudar um pouquinho mais sobre ovelha, né? Não é um bicho forte em si, não tem, né, a visão boa, enfim, tem muita limitação. E que bom. E glória a Deus, porque aí eu me coloco debaixo do cuidado dele. Né? Se Davi só era um reflexo do verdadeiro pastor. E até o pastor da igreja, ele tem que ser um reflexo do verdadeiro pastor. Mas ele tem que ver que o verdadeiro pastor é Jesus. Né? Aí está aí servindo como um pastor auxiliar. Né? Todo pastor deve ser um pastor auxiliar. Por quê? Porque o verdadeiro é ele, né? Ele só auxilia. Quando achar que é alguma coisa, já caiu. Buscando, né? Enfim, vamos voltar aqui. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o que não vai me faltar, pastor? A presença dele, cuidado dele, né? Se eu não conseguir acabar hoje a mensagem, tudo bem. Aí vai falar assim duas coisas. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Né? Você vemos que quando Jesus ele fala lá em Lucas 6, acho que é Lucas 6, Mateus 6 também, sobre não andar ansioso, ele fala sobre o comer, o vestir e o beber. Amém? Né? Então aqui vai falar primeiramente sobre o comer e sobre o beber. Não é verdade? Então, um dos papéis do pastor, inclusive o nome pastor vem de pasto. Né? Ah, porque pregar até martelo prega, pastor apacenta. Sim, pastor apacenta pregando a palavra. Ou seja, ele me faz deitar em pasto verdejante. Diz o pessoal que conhece um pouquinho mais, que a ovelha ela não vai deitar onde ela não está segura, não é verdade? Ou seja, ela tem que estar com a pança cheia. Ela está com a pança cheia, tranquila, então ela vai o quê? Ela vai deitar, amém? Já preguei sobre isso aqui, né? Que muitas vezes a ovelha é grande, né? Demais, que se ela ficar muito tempo de barriga para cima, ela sufoca. Por quê, pastor? Porque o bucho dela... Ai, não fala bucho, pastor. Quando tu pregar, tu fala as palavras bonitas. Deixa eu pregar o que eu quero. Que Deus está mandando. O bucho dela, né? O buchinho, trato ali, porque começa o quê? Meio? Então você não está barrigudo, você é ovelha de Jesus. Está amarrado, né? Mas isso é verdade, moço.
Por isso que ela não pode ficar muito tempo, senão ela sufoca. Então, a primeira coisa que ele falou aqui, ele me faz deitar em pasto verdejante. Né? Ou seja, estou com a barriguinha cheia, né? Mas fora de mim tem o quê? Tem mais pasto do que eu posso comer, a ponto de eu poder deitar sobre ele. Amém? Que se faltasse, né? Tudo bem, não seguindo tudo bem, mas, né? Eu podia até entender, não, mas ele fala assim, ele me faz deitar em pasto verdejante. Ou seja, né? Já comi, já enchi o buchinho, ou seja, tem mais do que eu preciso, a ponto de eu poder o quê? Deitar, a ponto de eu poder ali fazer a digestão. Amém? Então isso que fala da provisão de Deus, o cuidado de Deus, como eu orava, né? Mas o limite não está em Deus, o limite está na gente. Tem pessoa que às vezes tu ouve, nossa, a conversão dela, nossa, parece que, você sabe, parece que veio o Gabriel, o céu, o arcanjo. Aí tu olha assim, tá, mas e aí, acabou as revelações? Eu não creio nisso, não. Deus não ficou me dando o encanto para mim ganhar, amém? Poxa, se ele me ganhou quando eu era pecador, agora que eu sou filho, acabou as revelações? Porque no começo eu sentia Deus, e por que não senti mais? Aquilo foi só para a gente converter? Porque no começo eu entendi a palavra, e por que não entendo mais? Então eu não consigo entender esse negócio, irmãos. Uma das coisas que eu mais prego aqui, e foi a primeira palavra que eu preguei aqui, foi Jeremias 18, que eu falávamos sobre a constância. E hoje, 5 anos e poucos depois, você viu que eu não mudei o meu ensinamento? É uma constância. Eu não sou contra você fazer propósito de oração. Eu sou contra você orar só com propósito. Eu vou orar 10 dias, meia-noite. E nos outros 20 dias não ora. Bom, não adianta nada. Eu vou jejuar todo domingo. Aí de segunda a sábado come igual condenado. Eu vou levantar 4 da manhã durante 30 dias para orar. Aí nos outros dias só fofoca e tem a boca suja. Não adianta nada. Cadê a transformação? É verdade? Não. Então é uma constância, ou seja, de eu poder encher meu buchinho, encher minha barriguinha, e a ponto de eu poder o quê? É mais do que eu preciso. Eu posso deitar no pasto verdejante. Não é no meio dos espinhos, no meio dos carrapatos, é no pastinho verde. Já estou cheinho. E eu posso descansar. Glória a Deus. Amém? Então Davi olhava o cuidado que ele tinha de alimentar as ovelhas. A palavra pasto, pastor vem de pasto, né? De dar comida. Então ele olhava e falava assim, mas Deus é assim também comigo, né? Enche o buchinho e depois descansa. Que coisa bonita, né? Por quê, pastor? Porque está lá o bom pastor, que é Deus, né? Cuidando. Amém? Posso descansar, ele vai enxergar. Então é mais do que a capacidade, né? Só encher o buchinho já estava bom, mas ele fala, deita em verdes pastos, é mais ainda. Deitar-me fazem pastos verdejantes, e aí fala, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele não vai beber uma coisa muito forte, a correnteza, né? Primeiro que ela pode cair, e se ela cai, a lã dela fica encharcada, né? Ela vai se afogar, amém? Não consegue, né, sair dali sozinha. O ruído, vamos falar, a ovelha é um bicho que não enxerga muito, mas ela ouve bem, então o barulho incomoda, não é verdade? Demais, então ela tem que estar tranquila. O que a palavra fala? Fala assim, eu não fico me esforçando para achar a fonte. Ele me guia mansamente até a água, tranquilo, ou seja, ele já sabe onde é que está a fonte. Eu não tenho que ficar quebrando a cabeça, procurando, calculando, pensando. Eu não preciso. É só eu seguir ele mansamente que ele vai me levar até aquela água tranquila, que eu vou poder beber. Eu sempre falo, não, comer e beber, o pastor pode te levar a fazer isso, mas não pode fazer por você. Amém? Não é verdade? Deus não tem que ser mais santo, nós precisamos. Deus não tem que ser mais de Deus, nós precisamos. Deus não tem que conhecer mais a palavra, não precisa ficar citando a Bíblia toda para ele. Ele conhece a Bíblia.
né? Mas nós precisamos o quê? Uma constância. Tem que ficar quebrando a cabeça. Onde é que está a fonte? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Eu não preciso. Ele já tem ali, né, o local, e ele vai me levar. E eu não vou chegar lá preocupado. Tem um jacaré, tem um bicho, e se eu escorregar aqui no barranco, não. Né? É um nível que eu estou ali acessível para poder o quê? A águas tranquilas. Não é a poça suja. Né? Não é uma valeta ali suja. Não. É águas, plural. Né? Tranquilas. Ou seja, lembra lá o Salmo número 1, né? Que fala, medita, é como aquela árvore plantada junto ao ribeiro d'água. E lembra Jeremias 17, né? Que fala, né? Que ele confia no Senhor, é como aquela árvore que você... Depois você veja lá, Salmo 1 e Jeremias 17, né? Eu lembrei de cabeça agora, mas... Enfim, então é essa tranquilidade. Ou seja, é a fonte. Eu pregava aos domingos atrás, na verdade. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Está acessível, não está escondido, não está de uma forma assim muito, né? Nada disso, está acessível. Eu só preciso o quê? Deixar que Ele vai me levando mansamente, né? Tranquilamente, Ele vai me levar e ali eu vou poder, né, encher o buchinho de água também, não é verdade? Água e água tranquila, amém? Então é só deixar a direção, a palavra. Pastor, eu vou fazer o meu projeto de vida, amém? Mas não é pedido, né? Não, você vai fazer um projeto, vai colocar na mão de Deus. Mas e se Ele jogar tudo fora, pastor? Bom, Ele sabe, lembra? O nível da ovelha e o nível do pastor. Então Ele vai o quê? Eu creio que Ele vai caprichar e vai melhorar. Deus, ó, tá aqui, ó, mas se o senhor quiser mudar tudo isso aqui, muda, né? Falando de mim, né? Primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que eu escrevo no meu projeto de vida, eu boto, eu quero mais amor pelas pessoas e mais sabedoria para pregar a palavra. Né? Lá em bênçãos espirituais, é a primeira coisa que eu escrevo, eu boto, né? E ganhar almas para Jesus. Depois eu coloco o resto. Por quê, pastor? Porque primeiro é o reino, né? Depois eu coloco lá alguma coisa material, enfim, né? Porque é isso aí. Então, não precisa ficar quebrando a cabeça. Ele já sabe onde está aquela água tranquila para nós poder beber. Amém? Então olha que palavra bonita, né? Vou continuar aqui. Aí o 3 vai falar assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então refrigerar a minha alma. Irmãos, respeito, tá? Não estou falando que a pessoa é errada, né? Mas às vezes a pessoa vai lá na psicologia, na psiquiatria. Não estou falando que não é necessário ir, que vai, né? Você faz um corte no dedo, está amarrado, né? Não fica orando para fechar o dedo. Não tem fé, vai lá fazer os pontos na enfermaria. Se a pessoa não tem fé, vai procurar. Mas qual é o problema disso, irmãos? Jesus falou que o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não estou falando todos, amém? Mas aí a pessoa vai começar a ficar ali, não, estou revoltado assim, porque o teu pai não te deu amor. Uma pessoa que ela quer se provar muito, é porque ela não teve um amor de pai, então ela levou isso para a vida dela. Sabe, essa pessoa insegura, que ela quer muito se provar, sabe? É que faltou amor de pai, aí ela quer tentar compensar essa falta. Ó, meu irmão, em 2 Coríntios 5,17 que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus não fez remendo na minha alma, não, irmão. Lá em Isaías 61, né, que depois Jesus lê também em Lucas 4, uma das coisas que Jesus veio fazer o quê? Ele foi ungido para curar os quebrantados do coração. Não, pastor, eu sou bem assim, sabe? Porque antes de Jesus eu era depressivo. Tá quanto tempo com Jesus? Só 70 anos. Vai tomar banho. Poxa vida. Eu não acredito nisso. Não, é que sabe, a pessoa que um dia foi, ela vai passar o resto da vida assim. E João 8,36 que fala: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis o quê?
Eu posso ter crescido sem pai, sem mãe, sem ninguém, irmão. Mas se agora eu tenho o amor de Deus, eu tenho a fonte no meu coração, amém? E aí eu vou abençoar outros, os meus filhos. Ah, eu recebi amor de pai. Você tem o amor do pai. Então agora dá isso para os teus filhos. Ah, minha mãe não foi presente. Você tem Deus agora. Agora você, né, não precisa de compensar, sabe? Virou aqui para mim, vira para cá, rapaz. Ei, quebrou, ajuda aqui, irmão, eu tô ali. Isso, passa pela câmera, não tem problema não, tem que ser rápido. Ei, vira para mim. O ventilador mudou aí, acho que não pegou na gravação. Passa pela câmera, para mim não tem frescura, né? Então quer dizer, a pessoa vai ser o quê? Ela vai ser curada do coração, amém? Volto a falar, né, irmãos? Não é porque Deus, eu sou depressivo, aí Deus vai me deixar grão, porque irmãos, eu faço, eu aconteço. Aí daí o bonzão. Não, amém? E também não é aquele negócio, né? Ah, eu sou humilde, desculpa, eu tenho mais de 1,80 m, aí eu vou andar encurvado para parecer mais humilde. Irmãos, eu não tenho culpa se Deus me fez 1,80 m. Eu não vou ficar me curvando por causa dos outros, vou estragar minha coluna. E também se eu tivesse 1,50 m, também não seria menos, amém? Não é verdade? Ah, grande coisa. Mas, não, ele refrigera a minha alma. Ou seja, ele cura, né? Isaías 61 fala, né? Ele veio para curar os quebrantados do coração. Eu vou lembrar, né? Que Deus não me traz amnésia é doença, né? Mas não vou ficar, eu choro hoje. Há quanto tempo, irmão? 150 anos. Ah, pelo amor do Pai. Eu posso lembrar, eu posso falar, como José, né? Deus me fez esquecer e Deus me fez o quê? Crescer. Mas não ficou depressivo o resto da vida, não, porque os meus irmãos, porque... Não, irmão, vamos desabrochar. Amém? Seguro de si, mas não por causa de si, mas por causa que ele refrigerou aqui a minha alma. Então eu não sou contra, se a pessoa procurar, então, eu sou contra, né, fazer isso, até crente, né? Ah, autoajuda, coach, não sei o quê. Vai lá, meu irmão, você consegue. Vai lá, você consegue ser vencedor. Olha para o espelho. Não, olha para o espelho. Ei, cara de leão. Oh, não, cara de leão. Oh. Eu digo assim, cadê a Bíblia? Eu vou me agarrar no quê? Não. Deixa eu te levar na palavra de Deus. Então ele refrigera a minha alma. Amém? Ele cura o coração, ele fortalece. A pessoa pode até lembrar muitas vezes, ficar até triste, mas não é mais aquela tristeza que me consome. Amém? Eu era depressivo, tá, mas agora não é mais. Chega, né? Não é mais. Agora sou para cima, sou para frente. Eu tenho a autoestima de Deus. Amém? Não é a do homem, não é o orgulho. Nada disso. Isso a gente joga no lixo. Mas é o quê? É a refrigerante. Amém? Você vem aqui, posso não ficar lá, você consegue, você pode. Não. Prega Jesus. Prega Jesus. Fala de Deus. Oh, como Deus é bom. Eu não sinto vontade de me desviar, senão eu me agarrar mais com Ele. Prega Jesus. Fala de Jesus. Fala de Deus. Oh, como Deus é bom. Eu não sinto vontade de voltar para o pecado. Eu quero sair cada vez mais e andar em santidade, né? Então, Ele é o centro. Amém? Então, né? Refrigera a minha alma. Só que já dava um estudo muito grande. Né? E aí, guia-me mansamente, ou guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui, moço, para quem é mais do interior, sabe? É os carreiros. Lembra que vocês iam pescar nos açudes? Hoje em dia é mais complicado, né? A gente ia pescar no açude, tomar banho, né? Geralmente passava no meio do mato, já tinha um carreirinho. Por quê? Porque um dia alguém passou, e depois passou, e depois passou. Não é verdade? Quem morou mais para essas áreas não tem mais morro, mais assim, né? Às vezes você vai levar os bois lá, enfim, já tem até o carreirinho, né? Ali já tá, até o mato não nasce mais. Por quê? Porque o dia um passou, e o outro passou, e o outro passou, não é verdade? E às vezes que no barranco a gente vai contornando, né? Não dá para descer assim, né? Para descer tudo o santo ajuda, né? O problema é os ossos quebrados aqui embaixo. Então vai contornando, não é assim? Porque é o carreiro, é isso que você sabe, é o carreiro. Um dia alguém passou e descobriu e assim foi.
Depois o bichinho até já aprende, né? Já vai pelo carreirinho, já sabe cada um o seu coxinho, não é verdade? Né? Já sabe o seu coxinho, já sabe o seu lugar, já sabe, depois bebe água ali, muitas vezes depois já vai lá para o seu cantinho. É assim, o bicho vai aprendendo, vai ficando os carreiros, não é verdade? Ou, sei lá, vou lá pescar, vou não sei aonde, vou atravessar o meio do mato. Hoje em dia é mais complicado, né? Mas você vai... Então alguém já fez aquela trilha, alguém já fez aquele carreiro, né? E a palavra falou o quê? Que ele me guia pelos carreiros ou veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Por amor a ele, a quem ele é. Porque já aprendi isso aqui, irmãos. Deus é honrado naquilo que ele faz na minha vida. Se ele é o dono do perdão, ele é honrado ao me perdoar. Se ele é santo, ele é honrado ao me santificar. Então ele é honrado pela obra que ele faz em mim. Por isso que eu preguei, Jesus veio ao mundo para quê? Não foi para te dar comilança, não. Eu tenho pavor disso, irmão. Eu prefiro muitas vezes nos dar para um pobre. Eu prefiro muitas vezes, porque Jesus falou assim, ó, quando tu fizer alguma coisa e tu convidar quem pode um dia te retribuir, tu não tem galardão. Tu quer ter um galardão? Né? Resumindo com as minhas palavras, se faz para quem não pode te dar. E aí você vai ter um grande galardão, não? Aí te convido, tu vem na minha casa hoje, amanhã eu vou na tua. Você não vai ter galardão. Agora você dá para aquela pessoa que não pode te dar de volta. Jesus fala, tu vai ter um galardão. Lembra que eu já preguei aqui? Né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, o Provérbios fala. Amém? Aí que está o galardão, irmão. Então por isso que eu sou assim, ó, ferrinho, eu bato de frente mesmo. Porque é tudo hipocrisia. Vamos fazer bem para quem não tem como retribuir. Hoje dando na tua vez, aí final do ano eu passo na tua casa. Quer ter um galardão? Dá para quem não pode te retribuir. Não é só Natal sem fome. Pobre não come só em dezembro. É de janeiro a janeiro. E não precisa nem tocar trombeta. Né? Não precisa nem tocar trombeta. Amém? Aqui a gente faz muito trabalho social, ajuda os irmãos da igreja, sem tocar trombeta. Né? Só um que outro sabe que nem por cartaz ali, mas sem tocar trombeta. Amém? Botar foto no Face, não aqui. Não, boto lá o trabalho, mas não exponho a pessoa. Isso, faz cara de coitado, dando uma sacola econômica. Aí o coitado tá lá, se humilhando, ganhando comida dos outros, e eu botando a foto dele lá. Ou pelo menos então desfoca o rosto. Amém? Não se expõe às pessoas. Feio. Se fosse tu também não gostaria. Mas faz o bem. Aí tu vai ter um grande galardão, Jesus falou. Amém? Então ele vai, por amor ao nome dele, ele é honrado por aquilo que ele faz. Então ele vai me levando nas vidas. Né? A justiça que não podemos entender no Antigo Testamento é tipo a forma correta de viver. Né? Já a forma o que é para mim, eu não tenho que inventar, está tudo pronto já. Glória a Deus, nós estamos numa época que já temos 60 livros da Bíblia pronto. Está tudo ali. Se eu não sei, pastor, vai ler. Se eu não sei, pastor, vai orar. Se eu quero saber mais, pastor, faz a grade. Amém? Quem é que não se encanta pela grade, né? Pois é. Às vezes não dá tempo de tu pregar tudo em cima do altar, irmãos. Embora eu sou pastor e mestre, é o dom que Deus me deu, eu tenho que exercê-lo, né? Mas não dá para pregar tudo. Ali tu já vai mais focado, amém? É maravilhoso demais, eu amo, meu olho brilha. É para isso que eu presto, né? Em cima ou fora do altar, não interessa. Importa é ministrar, né? Então, ele vai nos guiar. E aí, pastor, mas nem tudo é flores. Eu não sei. O 4 fala assim, ó. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque, olha o porquê. Não é porque eu sou corajoso, para frentex, nada disso. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ao ver, ele não gosta muito de escuro, né? Mas ela sente segurança em rosto mais cuidado. Ela é um bicho meio familiar, né? Ela ouve a voz, ela meio, claro, não com perfeição, mas ela enxerga, né? Enfim, né?
Então ela vai ter segurança. Olha, Deus não me guiou no vale. Deus não me fez passar pelo vale. Deus não me levou lá. Ele me leva à água tranquilo, ao pasto verdejante, não ao vale. Mas ainda que eu ande, ou seja, andar é o que eu uso? É uma transição, uma passagem. Né? É o vale, você sabe, olha a geografia, viu? Você acha que eu sou de Deus, não preciso estudar. Depois você é um jumento aí que quer pregar para os outros. O que você aprende na geografia? O quê? Que o vale ele tem o quê? Um começo, amém? Ele tem uma depressão e depois o quê? Ih, mas tá ruim o pessoal da geografia, né? O quê? Depois ele tem uma saída, né? Porque se não fizer aquela... Não é um U perfeito, né? Não é um U perfeito. Mas tipo assim, ele tem o início e a depressão tem o final, amém? Né? Se for assim, é o planalto. Eu sou do planalto médio, né? Um plano alto, planalto médio. Depois vem os campos de cima da serra, enfim, né? Você vê? Então, enfim, ele tem o início e fim. Não é o meu lugar. Tô aqui, pastor. Não. Coitado é o capeta. Coitado é para quem vai para o vale sem Deus. Eu não sou coitado. Eu não vou ter medo, por quê? Porque não é de mim. Mas lá em Josué Deus fala ser forte e corajoso. Eu já preguei para você aqui, moço. Se você ver o versículo anterior e debaixo, ele falou o quê? Porque eu sou contigo. Deus nunca manda ninguém ser corajoso de si mesmo. Deus nunca manda ninguém ser forte com a sua própria força. Tudo posso naquele que me fortalece. Já está falando, né? Naquele que me fortalece. Quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então nunca é da minha ser forte e corajoso. A Bíblia não manda isso, não. A Bíblia fala que ele, em cima e embaixo dos versículos, fala, ele, a presença dele. Deus não me deu espírito de medo, mas de fortaleza. Então é ele, porque tu estás comigo. Esse é o motivo de eu não ter medo. Não que eu não tenha razão para não ter medo, porque é o vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, né? Se eu fui de cabeçudo, o Senhor vai me trazer de volta, né? Mas o Senhor vai me fazer sair, amém? Tem gente que passa por luta e já desanima, não ora, vem menos na igreja. A pessoa acha que ela nunca teve problema na vida e nunca mais vai ter. Você tem que vir mais na igreja ainda, não. Ser mais crente, ler mais a Bíblia, vir mais nos cultos, não menos. Porque, deixa eu falar o português, tá, irmão, né? Porque quanto mais fedorento eu tô, mais eu preciso do banho, não é verdade? Joguei bola, tô suado, sujo, embarrado, não é verdade? Não é lencinho umedecido. Eu vou tomar um bom de um banho, amém? Vou tomar um bom de um banho, por quê? Porque ainda mais no verão agora, né? Tem que ser os 3 banhos por dia, domingo. Enfim, então eu vou passar ali naquela limpeza. E aí fala, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já expliquei que não, que vara é para cutucar, é para fazer ouvir aí, vamos, não é para agredir, mas é cutucar, vamos lá, acorda, desperta, vamos lá, né? E também o cajado é para, se caso ela cair, né? Você poder tirar do buraco, se vê algum inimigo, você dá uma cajadada, amém? Porque eu dou mesmo cajadada. Ô meu amigo, até onde eu sei cajadada é no lobo, não vem. Então por mais que a gente até eu mesmo não pregue firme, forte, né? Mas o que, irmãos? Mas aquilo não é uma falta de educar, não é uma falta de educação. Pessoa ignorante, pessoa carnal, né? Nada disso, amém? É aquela palavra para despertar, para cutucar, para chamar a atenção, né? Então Deus ele vai se usar, mas seja, ele vai me consolar, ele vai me conduzir, ele vai me orientar, ele não vai me deixar perdido, né? Ele vai me conduzir, amém? Então ele me leva ao pasto, ele me leva à água tranquila, ele cuida das minhas emoções, ele me ensina a maneira correta de andar, e ainda que eu venha passar, no mundo Jesus falou que teria aflição, mas não falou te desespere e arranca os cabelos, não tirou o cabelo, pastor, arranca as unhas, não, mas tem de bom ânimo, ou seja, bom ânimo é o quê? É coragem, porque eu venci o mundo. Eu ouvi uma pregação sobre vitória, não,
Uma hora a pessoa vai encerrar falando de Jesus, né? Não falou. Eu só aprendi que eu e eu. Falei assim, legal, você aproveita alguma coisa aí, mas... Vamos encerrar? João 10? Eu vou terminar, eu não ia pregar para todo a palavra. João 10. Só para nós pegar, tá? João 10. Quando o senhor foi pregar e o Salmo 23, eu falei, já conheço. Duvido que Deus não falou novidade para ti. E se eu pregar amanhã, Deus tem mais novidade também. Eu não preguei, mas eu tenho estudos, né? Bastante, assim, mas não preguei. Acho que nem metade do que eu poderia pregar ali. João 10. Só isso aqui, tá, irmãos? Ó. Porque se eu não falar de Jesus, mas eu não preguei o Evangelho. Eu contei história judaica. Eu usei a Bíblia para dar uma de coach. Mas Evangelho sem Jesus não é Evangelho. É no mínimo boas histórias. Mas não é Evangelho. Não é Evangelho. E aqui João 10, que é o famoso capítulo, você pode estudar com calma em casa, tá bom? Vou pegar só isso aqui, irmãos, ó. Só o João 10, o 14 vai falar assim, ó. É Jesus falando, né? João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Então, seja uma boa ovelha. Ele só é pastor de quem é ovelha. Amém? Nunca mais esqueça disso. Eu sou o bom pastor. E glória a Deus que Ele é. E conheço as minhas ovelhas. E olha só. E das minhas eu sou conhecido. Intimidade, irmãos, comunhão. Não é só regra. Faça. Não. Né? Comunhão. É como a nossa família, não é verdade? Tu manda teus filhos fazer certas coisas. Mas não é só isso. Amém? Tu tem comunhão, tem amizade, tem intimidade. Amém? Você dá ordens para ele. Fala para fazer tal coisa, corrige, né? Porque o filho que está sem correção, a palavra fala que é bastardo, não é filho, né? Então é corrigido, mas é o que? É um relacionamento. Então ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Poxa, ele me conhecer já seria maravilhoso, mas ele fala, mas eu também me deixo ser conhecido. Que coisa linda, né? Também me deixo ser conhecido. E o que mais? Aí vai falar aqui no 15, ó. Assim como o Pai que me conhece a mim, ó, relacionamento, amém? Também eu conheço o Pai, intimidade, né? E dou a minha vida pelas... Aqui foi literal, né, irmãos? Ele deu o seu sangue e o seu corpo, por isso que a gente participa da Santa Ceia, né? É o corpo e o sangue mas também, quer dizer, é tudo que ele é, a entrega, né? Depois você pode ler o resto que ele vai falar que ninguém matou ele que se entregou à morte. E aí ele podia voltar também porque ele tinha essa ordem, né? Então, isso aqui é lindo, ó. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E olha só, e ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas. Ou seja, quem é agregado, congrega. Ele não precisa de igreja para ser de Jesus, precisa. Quem criou a igreja, quem criou o rebanho foi Jesus. Como eu falei, você não pode ser crente, obreiro, pastor, da porta para dentro. Tem que ser na rede social também, na tua família. E principalmente quando está só tu e Deus. Transparente. Irrepreensível. Né? Mas quer dizer o quê, irmãos? Temos que fazer parte de uma congregação. Amém? Eu busco em casa. Se buscasse em casa, tivesse Jesus, estava na igreja. Porque está cheio de versículo que manda nós congregar. Mas as igrejas têm falha. Ou bonzão, abre uma pratinha então. Igreja perfeito, perfeitão. Só que eu não posso ir para lá, porque eu não sou perfeito. Vai ficar só tu. Ide aprender o que diz. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então, tem que congregar. Amém? Precisamos sim congregar. Então, também me convém agregar. Quem é agregado, congrega, né? Também me convém agregar essas. E elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho, isso já fala da glória futura, né? E um pastor. Pode ter várias placas, não, os que pregam a palavra, os que não pregam, que fechem ou que passem a pregar, mas haverá só um dia um rebanho, povo, raça, tribo, língua e um pastor, que é Jesus. Amém? Quer dizer, ele é o nosso sumo pastor. Ele pode sim usar homens para nos cuidar, né? Cabe a cada um ser fiel, mas o nosso pastor das nossas almas é Jesus, né? A gente não é dono das pessoas, a gente tem que pregar a palavra do dono. Amém? É Jesus. Ah, então não precisa de pastor, meu pastor é Jesus. Mas ele colocou pastores na igreja, está cheio de versículos falando também isso no Novo Testamento, né? Para cuidar. Então quer dizer, né? Ah, mas tem muito pastor falso. Então se tu dia ganhou uma nota de dinheiro falsa, você nunca mais vai querer nota na vida. Né? Não, tem a falsa porque tem a verdadeira. Não se falsifica algo que não diz, né? Aqui passou uma nota falsa de R$55. Irmão, essa nota não é falsa. É, pastor, não é, porque só pode ser falso se tem a verdadeira. Né? Então quer dizer, não existe. Então, elas ouvirão o que é a minha voz. Amém? Só para terminar, bota ali na tela para mim, ele é 1 Pedro 5, versículo 7. Depois quem fizer à tarde que resuma, né? Mas 1 Pedro 5, 7 vai falar assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas tem uma vírgula, porque ele tem cuidado de vós. Pode até colocar ali, tem cuidado de mim. Amém? Porque ele tem cuidado de mim. Tá? Quer dizer, ele é o meu bom pastor. Ele é muito mais do que o Salmo 23. Hoje ele é o nosso pai. Nós somos filhos. Amém? É muito mais profundo do que pastor e ovelha. Muito mais. Tá? Mas no sentido figurado aqui, do cuidado, da provisão, né? do cuidado, né? do apacentar, tudo isso a gente pode descansar nele. Amém? E é ele que me faz o quê? Como o Neemias falou, né? E sabendo que Deus era comigo, criei coragem. Então a coragem não é seja corajoso, seja vencedor, seja determinado. Ok, campeão. Cadê Jesus? Tu pregou muita história judaica para mim. Tu pregou muito coach. Tá. Aí eu saio daqui, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser vencedor. Eu. Alguma coisa está errada, moço, quando é teu eu. Não, eu sou forte porque ele vai me fazer. Eu posso confiar porque ele vai me dar a direção. Eu tenho capacidade porque ele me capacita. Moço, isso muda completamente. Né? É cristocêntrico. Senão não é evangelho. Então, é pastor, mas tem que ser ovelha dele. Né? Todo cuidado porque ele é o meu pastor. Ele deu a sua vida por mim. E eu posso, né, lançar sobre ele a minha ansiedade porque ele tem cuidado de mim. Amém? Vou parar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa.